Olá, graça e paz. Estamos em nosso segundo encontro meditando sobre as tradições da espiritualidade cristã. Hoje vamos trabalhar a tradição de santidade. Vamos iniciar com a leitura do texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Esse texto, então, vai expressar esse sentimento, a essência da tradição de santidade. O paradigma bíblico selecionado pelo pastor Foster é Tiago, o irmão de Jesus. E ele faz essa escolha observando que Tiago ele tinha um coração virtuoso como fonte das suas ações. O apóstolo Tiago ele é bem claro, bem enfático no dia a dia, na expressão da espiritualidade cristã, e a base, ele é muito forte no sentido de que ações práticas, ações do dia a dia, no cotidiano, devem expressar a fé. Porém, essas ações, elas precisam terem como fundamento um coração virtuoso, uma vida de santidade. Quanto ao paradigma histórico, nós vamos então vamos listar alguns movimentos na história da igreja cristã. Os pais da igreja, século II até o século VI, um período em que vale a pena você pesquisar, vale a pena você conhecer os pais da igreja. Nós temos material muito farto hoje, na internet, você encontra algumas coleções hoje de domínio público, o texto de domínio público. Vale a pena você ler os escritos deste período. Os pais da igreja, então, são os líderes da igreja a partir do século II, após os apóstolos, até o século VI. Os cistercienses, a partir do século XII, nós vamos perceber que há um salto do século VI ao século XII. Nós vamos entender que houve um período em que a igreja, ela envolvida com o Império Romano, há uma queda na expressão da santidade no dia a dia da Igreja de Cristo. Depois temos a Reforma Católica, que ela tem um aspecto não só de uma resistência, ou uma resposta à Reforma Protestante, mas há também um movimento de santidade, ou seja, alguns na igreja perceberam a importância, a necessidade de uma busca de santidade. Os anabatistas, também no século XVI, foi um movimento que ele teve esta força por busca de santidade. Cometeram alguns excessos, em alguns momentos foram perseguidos pelos próprios reformadores. Temos o movimento puritano no século XVI ao século XVIII. Nós ainda temos influências do movimento puritano, um movimento muito rico no contexto de uma vida de santidade, uma vida em que no dia a dia é necessário expressar a decisão de seguir a Cristo. Esse movimento de santidade, a partir do século XVIII, nós temos vários grupos, num processo de avivamento, buscando então que a espiritualidade tivesse por
por foco a santidade no viver. O movimento de Keswick, né, uma cidade, então ali houve um movimento, houve um grupo que, por uma experiência também de avivamento, decidiu manter o foco da vida cristã na expressão da santidade. Isso significa que mais detalhes desses grupos eu e você precisamos pesquisar. O nosso autor, ele tão somente apresenta os grupos e seleciona um na sua obra. E nós estamos compartilhando uma síntese, né, para que você possa, a partir de uma visão geral, tomar a decisão de aprofundar a partir desses dados. Bem, o que vai definir a tradição de santidade? Uma palavra que é chave é a palavra virtude. Virtude é no sentido muito prático, né? Virtude no sentido de que algo que funciona bem, né? Algo que quando usado, né? Quando aplicado no dia a dia, faz com que as coisas aconteçam de forma correta. Então, o que é uma vida santa, uma vida virtuosa? É uma vida que funciona dentro desse aspecto, né? Não funciona no sentido, ele não vai usar, né? O Foster não vai usar essa expressão no sentido mais técnico, como nós costumamos usar, mas no sentido de uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que é experimentada, experienciada no contexto, na expressão da fé em Cristo Jesus. Santidade, ela tem algumas características. Vamos ver primeiro pelo ponto de vista negativo, né? Ou seja, das negativas, não daquilo que é ruim. Mas santidade não são regras e regulamentos. Hoje, infelizmente, nós temos uma tendência a esse aspecto, né? Achar que santidade é o uso, né, ou a adesão a determinadas regras e regulamentos. Então, santidade não é isso para esta tradição. Santidade também não é negação do mundo. Vamos lembrar a tradição contemplativa, em que nós temos uma certa negação do mundo, era um risco que eles corriam. Mas santidade não é negação do mundo. Santidade também não é o transcendentalismo, ou seja, eu tenho que olhar apenas para aquilo que transcende, né, o dia a dia. É como se eu vivesse num mundo que não tem nenhum fundamento nesse mundo, né, concreto. Não, santidade não é isso. Santidade também não é composta por obras de justiça. Ou seja, isso está ligado à primeira frase que utilizamos, né? Não sendo regras e regulamentos, não é eu realizar determinadas coisas e que eu vou contemplar essas coisas, essas práticas, essas minhas ações, como se eu botasse numa caixinha de, bem, eu sou justo em função dessas ações que eu realizei. Não, santidade não é composta por obras de justiça. Continuando, a santidade não é perfeccionismo. O perfeccionismo nós entendemos hoje que é quase que uma enfermidade, né? Quase com algumas pessoas sofrendo realmente do perfeccionismo, porque é um sofrimento. A vida nunca se dá conta, nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós fazemos ou com o que o outro faz, porque queremos perfeição, né, nas palavras, nos atos, naquilo que produzimos. A santidade não é perfeccionismo.
Santidade também não é ser absorvido por Deus, no sentido de que eu sou tomado, né, por Deus, e quase que a personalidade, né, da pessoa, a personalidade do crente se mistura ou se perde nessa absorção por Deus. Então, santidade não é isso. Vamos então agora aos aspectos positivos, às afirmações do que é santidade. Santidade é uma espiritualidade corporal. Ela é para ser vivida aqui e agora, é para ser vivida com este corpo. Eu estou aqui neste mundo com os pés no chão. Santidade é esforçar-se para entrar, no sentido de que eu realizo no dia a dia as minhas ações, buscando as ações virtuosas nesse esforço para entrar. E ele está entre aspas, porque já fazemos parte do reino, sim, já temos uma vida de intimidade com Deus, sim, tem, mas é como se a ideia do já, mas ainda não. Sim, eu faço parte do reino, eu tenho a entrada do reino já me foi garantida, mas a santidade é esse esforço que eu preciso fazer a cada dia para viver a vida cristã como se eu não tivesse chegado lá. É um processo de santificação, né? Eu sou tornado santo em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, mas eu preciso me tornar sempre santo a cada dia, ok? Por isso essa expressão que o Foster vai usar de esforçar-se para entrar. Santidade é unidade amorosa com Deus. Então eu vou expressar, né, no meu dia a dia este reconhecimento de que Deus me ama e a minha resposta é uma resposta em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, santidade tem a ver com um relacionamento de amor, não um relacionamento de obrigação para se fazer determinadas coisas, se falar determinadas coisas ou se vestir de uma determinada forma. Os pontos fortes da tradição de santidade. O primeiro, ser como Jesus. A busca constante, né, do cristão e da cristã para refletir a glória e buscar ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Entendendo então perfeição como um ponto de chegada. E a tradição de santidade tem a ver com o percurso até esse momento, né? Quando somos chamados à perfeição, somos chamados para um percurso. E às vezes nós confundimos um pouco e achamos que é algo para se conseguir em pouco tempo. O texto bíblico e nosso relacionamento com Deus, com Deus Trino, não é essa coisa mecânica, né? É muito mais o caminhar, é caminhar com Jesus, é caminhar com Deus, é caminhar com o Espírito. E então, esse é um ponto forte. A tradição de santidade vai chamar o cristão, vai chamar a cristã a ser como Jesus. O outro ponto forte é que ela tem um foco intencional no coração. Ou seja, todas as práticas, todas as orientações que são dadas nos grupos que focam a tradição de santidade, vão mostrar a importância de nós trabalharmos no coração.
entendendo que, né, do coração é que saem as intenções. O coração trabalha o propósito, objetivos para a vida, entendendo, né, o coração como esse espaço, né, de sentimentos e de emoções necessárias à expressão da fé em Cristo. Outro ponto forte é a esperança de progresso na transformação do caráter. Ou seja, é uma tradição que ela tem uma esperança muito grande que o caráter daquele que crê será transformado, pode ser transformado, deve ser transformado. Então isso é um ponto forte, porque o trabalho, as ações na própria comunidade de fé, essas ações terão como objetivo a transformação do caráter, né? Transformação interior, transformação que parte do coração, transformação que parte de dentro para fora. O outro ponto forte, o entendimento prático, realista e firme do crescer em Cristo. Ou seja, como é uma espiritualidade do aqui e do agora, então há um entendimento prático, ou seja, o crescimento é possível. Existem alguns caminhos, algumas maneiras pelas quais esse crescimento pode ser alcançado. Agora, é realista e reconhece as limitações humanas, reconhece as limitações históricas, né, circunstanciais, e é firme, ou seja, entende todas essas questões, né, essas limitações e essas pressões, mas é firme. Apesar de todo e qualquer contratempo, é preciso crescer em Cristo. As circunstâncias são favoráveis? Que bom, é preciso crescer em Cristo. E não, né, se acomodar quando as circunstâncias são favoráveis. As tradições da espiritualidade cristã têm também os seus riscos, né? E a tradição de santidade contempla o risco do legalismo. É uma armadilha que é colocada diante daqueles que têm por prática, né, na sua expressão de fé, essa tradição, chegar a ser um legalista, no sentido de que eu alcancei uma santidade que o outro não alcançou. O meu grupo, a minha comunidade de fé, alcançou uma santidade que o outro grupo não alcançou. E começa a avaliar a vida cristã a partir de ações realizadas, ações certas, realizadas, enquanto um outro não o faz. E aí então passa a cobrar do outro essas ações, perdendo esta característica de reconhecer as limitações humanas. Um outro risco é o cair na armadilha do pelagianismo. Isso foi um grupo que surgiu lá no início da igreja cristã, em que afirmava que nós, a partir das obras de justiça que nós realizávamos, nós passamos a merecer bênçãos que Deus nos oferece, né? Que Deus realize a nosso favor. Não é incomum nós encontrarmos em nossos dias grupos que caem nesta armadilha, ou seja, a partir do instante em que nós realizamos determinadas coisas, né, determinadas boas obras, obras de justiça, nós então passamos a merecer determinadas coisas de Deus. Não é a salvação pelas obras. Vamos afirmar que a salvação é pela fé,
No entanto, as minhas boas ações, as minhas obras de justiça, elas fazem com que eu passe a merecer o favor de Deus. Isso é um risco, porque isso é uma heresia. Nós não encontramos base bíblica para esse pensamento. Um outro risco, né, potencial para esta expressão, né, de espiritualidade é o perfeccionismo, né? Ou seja, no sentido de que as coisas precisam caminhar e acontecer de forma perfeita. O cristão precisa ser perfeito, a cristã precisa ser perfeita, a família precisa ser perfeita, a igreja precisa ser perfeita. Isso é um peso muito, muito, muito grande na vida de uma pessoa. Podemos vencer o legalismo pelo amor. Podemos vencer o pelagianismo pela graça. E podemos vencer o perfeccionismo pelo crescimento. É crescimento. Se eu compreendo que estou num processo de crescimento contínuo, que o meu irmão está num processo de crescimento, que a igreja está num processo de crescimento, eu então venço este perigo do perfeccionismo. Para a prática de santidade, o Foster vai apresentar algumas sugestões. Primeiro, treino. A santidade, como é crescimento, o crescimento se dá com o treinamento. E treinamento de quê? Das disciplinas espirituais. Inclusive, ele tem um livro com esse título, né? Disciplinas Espirituais, muito rico. Também um clássico na literatura evangélica. Então, treino nesse sentido. Existem disciplinas da oração, do estudo bíblico, do jejum, da solitude, do testemunhar. Então, no exercício, no treinamento dessas disciplinas, ao crescimento, haverá então o crescimento e haverá então o desenvolvimento da santidade na vida daquele que crê. A segunda sugestão que ele nos apresenta é o companheirismo. A vida cristã, ela não foi bolada, né, por Deus para acontecer de forma solitária. Cristo veio e instituiu a sua igreja. Então, esse processo de santidade, é importante nós entendermos que precisamos de pessoas ao nosso lado. De uma forma muito prática, se eu tenho uma dificuldade para vencer um determinado pecado, aquele que está do meu lado vai me ajudar. Ele já venceu esse pecado, ele já encontrou formas e maneiras para vencer esse pecado, então ele pode me ajudar. Se eu caio, eu tenho alguém que pode me ajudar a levantar, e vice-versa, né? Um irmão ou uma irmã com uma determinada vulnerabilidade ao pecado, a um determinado pecado, eu posso ajudar a partir da minha experiência. Como alguém que possa cair no seu caminhar cristão, eu então posso ajudar esse irmão, essa irmã. Então, o caminho de santidade é um caminho de companheirismo. E a terceira sugestão que ele nos oferece é a persistência. A santidade não é algo que vamos receber como uma bênção especial, um milagre de Deus na minha vida ou na sua vida. A santidade, então, é caminho. E por quanto tempo vamos trilhar esse caminho? Por todo o tempo que nós estivermos vivendo nesse mundo. Então precisamos ser persistentes, porque nós enfrentaremos adversários, obstáculos de diversos tamanhos, de diversas proporções. Alguns nós venceremos de uma forma menos desgastante, mas outros desafios
possível que nós paremos e precisemos investir muita energia emocional, muita energia espiritual, energia física para vencermos esse obstáculo na vida cristã. Então é preciso persistência. Relembrando, eu e você precisamos examinar tudo, reter aquilo que é bom e sempre sugiro que façamos uma autoavaliação, não olhar para o outro, mas olhar para dentro de si. Eu já tenho algumas informações sobre a tradição contemplativa, tenho agora algumas orientações sobre a tradição de santidade. Como eu posso desenvolver a minha espiritualidade a fim de que eu possa, então, ter no meu viver, na minha expressão de espiritualidade, aquilo que é de bom, né? Os pontos fortes dessas tradições e aquilo que eu preciso me cuidar para não cair nas armadilhas que tanto a tradição de santidade quanto a tradição contemplativa tem por serem expressões humanas. Então, toda expressão humana ela é limitada, ela é incompleta, ela é falha. Que o Senhor nos ajude a encontrarmos aquilo que é de bom e colocarmos em prática em nosso viver. Até mais.